Olá, meus queridos irmãos, internautas, Deus abençoe a todos. Fico feliz pela participação comigo nos vídeos, nas aulas, e nós estaremos pontuando aqui, primeiramente, sobre o tema Como ser um bom teólogo. Queremos dizer a todos que estará disponível o nosso livro sobre nosso Deus, que é uma parte do que estaremos partilhando com vocês sobre o aspecto teológico. E por que eu quero tratar sobre isso? Como ser um bom teólogo? Talvez você diria para mim, pastor Zé, não tem necessidade disso. Nós temos grandes obras teológicas no Brasil, tratados como, por exemplo, de Strong, Charles Hodge, obras teológicas que foram usadas em grandes academias brasileiras. Isso é verdade. Inclusive temos grandes seminários no Brasil que estão formando pessoas. É lamentável dizer, mas sabemos que antigamente nós tínhamos os seminários que eram residenciais, onde as pessoas iriam para lá, estudavam. Hoje nós temos muitos seminários livres e no demais temos também faculdades teológicas. O que eu posso dizer é que, como diz Libânio, estamos formando pessoas de todas as maneiras. Livres, teólogos livres, estudando onde querem, e teólogos que estudam em determinados seminários que seguem uma linha de pensamento, de interpretação bíblica. Frente a isso, existem aqueles que fazem cursos pela internet, estudam comprando livros. E aí? Será se tudo isso faz com que tenhamos bons teólogos, verdadeiros teólogos, alguém que de fato faça teologia, ou apenas aqueles que estão copiando, como dizia Tobias Barreto, que o Brasil não tem cabeça filosófica pensante, mas são na sua maioria muitos copistas? Como estaria o nosso nível de teólogo no Brasil? Eu quero dizer a todos que nós vamos analisar três coisas que eu coloco aqui. Primeiro, o teólogo como cientista. Segundo, dois tipos de teólogos. E terceiro, como ser um bom teólogo. Primeiro, o teólogo como cientista. Podemos dizer que o teólogo como cientista, ele se enquadra lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Ele aplicou seu coração para entender a lei do Senhor. O cientista, ou essa palavra, o teólogo como cientista, nós estamos apenas dizendo que ele atua de modo meticuloso, analisando e meditando na palavra de Deus. A palavra cientista aplicada ao teólogo é tão somente análoga. Ela está sendo aplicada para levá-lo ao contexto de alguém que medita, de alguém que analisa, de alguém que estuda, de alguém que tem leitura. Esse é o sentido da palavra cientista para o teólogo. Você quer 3 exemplos bíblicos? Vamos lá. Salmo capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não é apenas uma leitura superficial. Ele quer meditar em tom baixo, ele quer meditar usando as vias reflexivas. Então, esse papel tem que ser desempenhado pelo teólogo, pelo pregador da palavra de Deus. A outra referência está em Josué 1:8. Deus disse a ele: não aparta de ti o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, porque fazendo assim prosperarás o teu caminho. Então perceba que você tem essa análise bíblica. No demais, o Salmo 119:18 deixa claro para nós o seguinte: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Existem verdades teológicas que elas estão aquém da materialidade do livro. Vocês sabem muito bem, no capítulo 16, Pedro foi elogiado por Jesus, que ele diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Ou seja, aquela verdade foi revelada pelo Espírito Santo a Pedro, quando ele disse: tu és o Cristo. Então o teólogo como cientista, ele é meticuloso, ele é cuidadoso, ele analisa, ele pesquisa, ele tem cuidado no que ele vai falar, no que ele vai dizer.
E ele faz isso analisando com precisão os textos da palavra do Senhor Jesus. Então, quero dizer que ser cientista da Bíblia não escamoteia a sua espiritualidade. Nem tampouco há de tirar de você a inspiração para pregar, para orar. Mas vai dar a você sabedoria, compreensão para pregar, para ensinar com toda eloquência e com segurança. Então, um teólogo, como cientista bíblico, está nesse nível. Eu não estou falando de um cientista secular. Eu estou usando essa palavra de modo análogo para que você entenda que o teólogo tem que ser o cientista. Dois tipos de teólogos. Nós temos dois tipos de teólogos. Nós temos o teólogo natural, porque, querendo ou não, todo mundo é teólogo. O crente é um teólogo, ele fala sobre Deus, ele medita sobre Deus. Mas o teólogo natural, ou o teólogo livre, ele não sistematiza o seu conhecimento. Ele não se preocupa em sentar para organizar, para estudar, para responder. Por exemplo, todo mundo fala em alimento, todo mundo come, mas quem vai para a mesa está comendo tomate, está comendo um legume, uma fruta, mas não pergunta que tipo de vitamina, de alimento tem naquela fruta. Helmut Brunner fala sobre isso. Então o teólogo natural, ele apenas fala, ele apenas prega, ele apenas enuncia. Esse é o teólogo natural. Ele não se preocupa em comprar obras teológicas, ele não se preocupa em fazer um curso de teologia. Ele é um teólogo natural, ele é um teólogo livre. Aí nós temos o teólogo que é o formado. Eu pontuo aqui, é o teólogo cientista. Esse sim, ele se dá ao trabalho, ao ofício de analisar os textos, de estudar a palavra, de comprar obras, de ir para o texto, procurar saber toda a estrutura daquele texto bíblico. Ele quer saber a sistematização dos assuntos da palavra do Senhor. Então ele é sistemático e não assistemático. Ele quer um saber, mas um saber organizado. Na verdade, ele busca a origem, a essência. Por que isso? Por que pecado? Por que salvação? Por que igreja? Então você entende bem que o teólogo, cientista, ele quer saber o porquê das coisas. Uma análise para ele responder com precisão aos nossos queridos irmãos na igreja. Então, não é apenas estudar teologia para dar conceitos. Por exemplo, alguém diz pecado é isso, salvação é isso. Há muita gente decorando termos na teologia. O melhor é fazer teologia. Vocês se lembram muito bem do que o próprio Karl Marx dizia, que não bastava apenas filosofar, mas sim mudar o mundo pela filosofia? O mesmo eu posso dizer da teologia. Há muita gente fazendo curso de teologia, recebendo o diploma de teologia, mas apenas decorando os pequenos textos de angelologia, decorando pequenas frases dentro de um conceito teológico. Mas o verdadeiro cientista, ele não quer passar qualquer coisa para a igreja. Ele quer passar algo que ele primeiramente tenha experimentado, tenha provado, para poder alimentar bem o povo do Senhor. Então, o cientista formado, ele difere do cientista natural. No entanto, o teólogo formado como livre, eles podem ser bons ou ruins. Por exemplo, às vezes tem irmão que é um bom teólogo, mesmo ele não tendo formação, mas ele estuda, ele analisa, porque ele quer uma cabeça não somente cheia, mas uma cabeça bem feita. É isso que diz Álvaro, em uma obra que ele escreve sobre metodologia científica. Então, quero dizer para você que você tem que ter essa capacidade, não apenas de querer ser muito informado, de querer ter a mente cheia de coisa, mas sim saber com precisão explicar a santa e gloriosa palavra do Senhor. O teólogo formado também pode ser ruim. Ele pode ser ruim porque às vezes ele quer apenas informação, ele quer apenas conhecimento para mostrar no púlpito, para mostrar na igreja que ele é erudito, que ele é intelectual, ele passa mais o tempo todo só citando obras teológicas, corrigindo crentes, e a teologia dele vai se tornar improdutiva, porque ele se torna intransponível, inatingível. Tem teólogos que as pessoas não querem ouvir, porque ele quer se mostrar uma fonte de saber acima de todo mundo.
A verdadeira teologia busca trazer o crente para o conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, você pode ser um teólogo bom ou você pode ser um teólogo ruim. Mas para ser um teólogo bom de verdade, você tem que partir para os assuntos da Bíblia com humildade. Eu sempre digo que um verdadeiro teólogo, ele tem que ir para Êxodo capítulo 3, versículo 5. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Cada texto da palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, é santo, é a palavra do Senhor. Então você não tem que ir para o texto querendo forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo. Você tem que ir para o texto, você tem que ir para as Escrituras com reverência. Aliás, é isso que Salomão diz no capítulo 1, versículo 7 de Provérbios. Está escrito lá: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Estudo não deixa ninguém maior ou menor, mas se ele tiver o temor de Deus, ele vai entender que tudo que está recebendo é para o bem da sua vida espiritual e para o bem do próximo. Portanto, nós temos que analisar essas questões. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.